Quero convidar aqui para o nosso espaço, palco, o astro principal da noite, né? Então, estamos lá, Mestre Jovino, onde nós vamos falar hoje de cuidados na gestão financeira. Esse é um negócio de palmas, gente, eu sei. Cuidados na gestão financeira, a importância do síndico ter conhecimento sobre gestão financeira dentro do condomínio. Então, esse é o tema da nossa palestra de hoje com Maurício Jovino, que é formado em administração condominial pela Cruzeiro do Sul, direitos e negócios imobiliários pela Estácio, administração de condomínios na Anhanguera, formação em administração de imóveis e gestão de condomínios pela Estácio também, curso de administração de condomínios na FM1, direito imobiliário pela Escola Paulista de Direito. E ele entrega a implantação, entrega a implantação de condomínios pela Universidade Secov, que é especializada em condomínio, inclusive. O condomínio, explicado para síndicos, também pela Secov, e a administração de condomínio pelo Instituto ECART, é isso. Fundador e idealizador do Centro de Capacitação de Síndicos, né? O mestre Jovino, que já formou aí muitos síndicos, vai contar um pouquinho a história. Eu acho que não tem nessa sala ninguém que nunca ouviu esse homem falar, né? Então, Jovino, o espaço é seu. Mais uma vez, em nome do Condocenter, agradeço imensamente aceitar o nosso convite. Tê-lo aqui essa noite, no nosso aniversário, é muito especial e extraordinário para nós. O espaço é seu. Gratidão. Obrigado a todos pelas palmas. Rosi, obrigado primeiro pelo convite, obrigado a toda a equipe do Condocenter, obrigado a todos vocês pela presença, né? A gente sabe que a vida de vocês é corrida, né? A vida de síndico não é fácil, mas vocês estão aqui em plena quinta-feira, poderiam estar em casa, mas estão disponibilizando o tempo de vocês. Isso mostra porque que síndicos são diferenciados, né? Queria agradecer também a equipe, né, do Condocenter, porque quando realiza um evento desse, tem muita gente trabalhando para que isso aconteça, né? E parabenizar, porque eu não conhecia o projeto, parabéns pelo projeto, né? Eu sempre falo com meus alunos, a gente sempre aprende alguma coisa. Muita gente não sabe que pode contratar menor aprendiz em condomínio. Então a gente precisa começar a olhar condomínio, como meus alunos estão aqui, muitos alunos que eu estou conhecendo hoje, inclusive é um prazer, pessoas que eu não conheço. Eu estava falando hoje com alguns alunos, a gente precisa ter um olhar um pouco mais social para condomínio, porque o condomínio é um resumo da sociedade, né? Então a gente precisa ter um olhar social e a gente pode fazer mais do que o básico que é feito hoje. Mas parabéns pelo projeto, tá, pessoal? Pessoal, é isso aqui, é um resumo, na verdade, né? A gente tá brincando, mas na verdade isso aqui é um resumo. Hoje, só para deixar bem claro, né? Porque o tema que a gente vai abordar é um pouco melindroso, vamos falar assim, mas eu não tenho administrador de condomínio, eu não tenho empresa de síndico profissional. O que eu faço hoje? Eu sou docente, né? Como está aqui. Eu ministro cursos para síndicos profissionais, cursos na administração de condomínio e gente predial. Inclusive tem uma aluna que terminou um curso ontem aqui comigo, eles estão aqui, que é o casal que o Rodrigo até acabou de falar. Então o tema que a gente vai falar aqui, a ideia do tema não é apontar assim, culpados, né? Porque geralmente quando você fala de um tema um pouco melindroso, geralmente as pessoas tentam achar o culpado. Eu acho que o culpado foi fulano, beltrano. Não, a ideia não é essa. A gente precisa entender por que aconteceu isso, o que não está funcionando na legislação e o que a gente poderia ter feito para não deixar acontecer, né? E não generalizar, porque as pessoas têm um problema também no mercado. Quando vem a manchete, né, síndico causou prejuízo ao condomínio, parece que todo síndico tem problema. A gente sabe que é uma coisa pontual. O problema não é ele ser síndico, o problema é o caráter dele, que não é bom. A administradora de condomínio deu problema, que é o que a gente vai ver aqui. Parece que todas as administradoras do mercado não são boas. Então, não vamos generalizar. Inclusive, teve uma notícia mês passado que um condomínio quebrou financeiramente e, para nossa surpresa, era um síndico profissional. Então, quem lê a matéria fala, todo síndico profissional é assim? Isso é um síndico profissional? Não, nós sabemos que aquilo lá é um caso excepcional. É um caso excepcional. A maioria dos síndicos, como eu dou aula para síndico, assim, eu conheço síndico muito bem, né? Eu fui síndico mais de 15 anos em São Paulo. Tenho toda noite síndicos na sala, gerentes prediais, zeladores. A maioria dos síndicos são pessoas sérias, até porque senão não estariam numa sala de aula estudando, né? Então, pessoal,
a gente vai fazer assim, para ter uma dinâmica melhor, a gente vai falar sobre o tema, vai passar um vídeo aqui para vocês daqui a pouco, para vocês entenderem, né, o que a gente quer falar. E as respostas, né, durante a palestra, para a gente não tomar muito tempo, a gente faça a palestra e no final a gente abre para perguntas, né, até para não interromper a linha de raciocínio, tá bom? E hoje eu estou vendo um pessoal que eu não via há muito tempo, pessoal que a gente brinca, só para a gente se encontrar um pouquinho, né? São umas alunas mais antigas, né? Que elas foram batizadas de jovinetes. São as jovinetes, estão lá no fundo, e elas assim, toda vez que eu tenho palestras, elas estão juntas, né? Então o pessoal, o mercado, foi o que deu o nome para elas, disse não. O mercado é que deu o nome para elas de jovinetes, né? Então eu queria agradecer a presença delas. E a gente não pode perder a piada, né? Antes da palestra começar mesmo, eu estava comentando aqui, né, que síndico é assim, vocês são síndicos, pode ver que está aumentando muito, né, o número de mulheres síndicas, né? Parabéns, mulheres, né? Vocês já dominaram o mundo, mas é que os homens não sabem. E eu estava em Palmas, né, dando um curso e estava no domingo, eu vim embora para São Paulo no domingo era dia das mães, né? E eu terminava a aula no sábado. E eu, numa brincadeira, né, até contei aqui, mas é só para vocês. Síndico é uma coisa tão estranha que às vezes a pessoa vai numa palestra, assim, numa assembleia, ele entra numa sala e vira síndico, né? As pessoas ninguém quer ser síndico, ninguém quer fazer isso que vocês estão fazendo, inclusive está aqui hoje, né? Então eu falei lá, brincando, eu falei, teve uma mãe que foi numa assembleia dar os parabéns para as mães de Feliz Dia das Mães. Ela saiu de lá eleita síndica. E quando eu estava vendo a Rosi falar, porque a Rosi, eu conheço a Rosi há muitos anos, a Rosi falou que combate praga em condomínio. Mas, gente, não vamos nos empolgar, né? Quando ela fala praga, é praga urbana, né? Não é um inadimplente, não é um morador chato, né? Vocês vão começar a chamar a Rosi para pegar morador chato. E depois da pandemia, o que mais tivemos foram os moradores fora da caixinha, né? Vamos combinar que pandemia, assim, condomínio antes da pandemia e pós-pandemia, né? A sociedade, na verdade, passou por uma transformação. Bom, mas eu conto isso, eu conto em sala de aula, os alunos me conhecem, sabem que eu faço esses contos, né? Porque condomínio é assim, se você não levar para o lado do humor, você enlouquece. Condomínio tem essa facilidade. Bom, vou pedir para passar o vídeo, em cima do vídeo a gente fala um pouquinho mais sobre o tema. Pode passar o vídeo? Só startar? Um baita de um golpe, atenção moradores de condomínios, acendeu uma discussão muito importante. Você tem certeza, síndico e morador, que sabe como a administradora do seu condomínio cuida do dinheiro? Que às vezes você pensa que está na conta, que está legal e não está. Tem uma administradora que já trabalhava há mais de 20 anos. São quantos prédios aqui, Gardinales? 50 condomínios? 50 prédios, 50 condomínios. 30 milhões de reais. Veja só, 50 condomínios, pode ter mais. Aí, esse pessoal não sabia. Até que um dia alguém, opa, mas peraí, 200 mil aqui da nossa conta saiu, e a administradora começa a criar 1001 desculpas. Quando esse cara percebeu que ia dar problema, ele simplesmente desaparece. Só que quando ele vai embora, 30 milhões de reais foram tirados, 200 de um, 300 de outro. Quem mora em condomínio às vezes não sabe disso, mas eles conseguem maquiar. Você pensa que o dinheiro está na conta e não está, Jorge? Todo cuidado é pouco nessas administradoras passadas. Tem que fazer um acompanhamento assim, praticamente diário, para saber se realmente é uma administradora idônea, decente, honesta ou uma armadilha, né? Agora, 20 anos em São Paulo, eles já tinham dinheiro. Eu fico imaginando que o proprietário, ele deve ter pensado, eu até que ganho bem, mas 30 milhões, o cara se vendeu por 30 milhões, destruiu a vida dele, hein? Foi no ar. Essa síndica foi a primeira a desconfiar das fraudes. Em novembro do ano passado, ela percebeu movimentações suspeitas na conta do condomínio. Cerca de 200 mil reais teriam sido transferidos para uma conta desconhecida. A transação foi feita pela empresa que auxiliava na administração do condomínio. E eu acho que quando ele percebeu que o cerco estava se fechando e que os outros síndicos também começaram a cobrar e a perguntar muito, foi quando ele tomou a decisão de simplesmente encerrar as atividades e sumir. A atitude pegou de surpresa os síndicos de 53 condomínios, a maioria na zona sul de São Paulo. Todos tinham contrato com o administrador apontado como autor das supostas fraudes. Segundo as vítimas, o homem enviou 2 caixas iguais a essa a cada condomínio, além de uma carta com pedido de desculpas. Uma relação comercial de 23 anos,
assim, simplesmente entrega as caixas, uma cartinha pedindo desculpa e some. De acordo com os síndicos lesados, a empresa acusada de fraude está no mercado há quase 30 anos e ocupava 2 salas neste prédio comercial na zona sul de São Paulo. Nossa equipe foi até o local e descobriu que o escritório estava fechado há 2 semanas. Tentamos contato por telefone, ligamos nos 3 números disponíveis, mas as ligações não foram atendidas. A Polícia Civil foi acionada e boletins de ocorrência foram abertos para apurar o caso. Os síndicos lesados também contrataram uma auditoria especializada para calcular o valor exato do prejuízo. Mas, segundo uma estimativa feita pelos próprios moradores, ao menos 30 milhões de reais teriam sido desviados dos mais de 50 condomínios administrados pelo suspeito. Ana é síndica de um prédio supostamente lesado. Ela reúne documentos que apontam um rombo de 430 mil reais. Isso sem contar com os impostos e dívidas com a Receita Federal. Até setembro de 2015, ele colocava o extrato original do banco. A partir de outubro, ele começou a jogar o extrato no Excel, aonde ele podia fazer as movimentações, tipo renomear valores, transferências. Este áudio atribuído ao administrador denunciado, outro pedido de desculpas, mas também uma pista de como o dinheiro desviado teria sido usado. Mas tomei decisões erradas em investir, financeiras erradas, não deu o retorno que deveria dar, teve prejuízo. A defesa do administrador nega as acusações e diz que não houve crime, apenas uma falha na gestão. Ele fez algum investimento ali que não era para ter feito, ele usufruía ali do dinheiro dos condomínios e ele se perdeu na administração. Então é bem diferente, ele fez uma má administração e ele acabou perdendo o dinheiro que ele administrava. Para quem foi lesado, além do prejuízo, fica a preocupação com as finanças dos condomínios e a expectativa por uma solução urgente. Renegociar contratos, eu tive que dividir contratos, ligar para todos os nossos fornecedores. Vão ser prejudicados são os condôminos mesmo, né? Que tinham um prédio sadio, com dinheiro em caixa e agora está nessa situação de não ter nada. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o caso foi registrado como apropriação indébita. As investigações estão em andamento. Bom, tá aí, né? Quem não tinha conhecimento desse caso, isso aqui não é o primeiro, não vai ser o último. 23 anos no mercado, ano sim, ano não, eu vejo isso. Ontem eu recebi num grupo, né, até mostrei para uma aluna que está aqui na sala de aula. Como não está na mídia, a gente ainda não pode divulgar, mas ontem a gente recebeu notícia de mais uma administradora que fez a mesma coisa em condomínio, um condomínio com um rombo de 320. Como ela estava em sala de aula, a gente pode falar o nome da administradora. Isso daqui vocês viram, gente. 2 coisas que a gente tem que prestar atenção. Primeiro, que o rombo não é 30 milhões, né? Vocês concordam? Que como ele tirou o dinheiro do condomínio, provavelmente ele não pagou as questões tributárias e fiscais. Nós estamos com um auditor aqui, né, um contador. Se ele não pagou, o condomínio vai começar a receber cobrança dos órgãos do governo. Provavelmente depositar o fundo de garantia. O Ministério do Trabalho vai alcançar os condomínios. Então, esses rombos que são estimados, esse rombo que é estimado em 30 milhões, vocês podem colocar em muito mais. Seria melhor fazer o quê? A prevenção. É culpa do síndico? Não. É culpa da administradora, que o advogado alega que eles não pegaram o dinheiro do condomínio. Eles fizeram um mau investimento. Só que tem um detalhe. Eles estão investindo dinheiro que não são deles. Então, isso caracteriza o quê? Apropriação indébita. Não está na matéria, mas a gente já sabia disso aqui antes de estourar isso aqui. Tanto é que eu trouxe um aluno, pedi a autorização para ele. Ele foi vítima disso daqui e ele vai poder relatar para vocês o que ele passou. Só que tem um detalhe. Essa questão, a gente tem assim... informações que houve falsificação de documentação. Então as guias existiam, mas eram falsificadas. Nós temos vários crimes aí. Não vai ficar só na questão da apropriação indébita, porque falsificar a documentação é uma coisa. Mas você viu a naturalidade que as pessoas falam? Nós não pegamos nada, nós investimos mal o dinheiro do condomínio. Então o que aconteceu
Porque vamos combinar, não foi um condomínio, vocês viram eles falando? São no mínimo 40 condomínios, quer dizer, a carteira inteira. Então, quer dizer, será que 40 síndicos erraram? 40 conselheiros esqueceram de fiscalizar? As assembleias de prestação de contas prestavam as contas e eram aprovadas. Então, o que aconteceu, né, que não é a primeira vez, não será a última? Aonde está a falha? É isso que a gente vai tentar ver. O tempo é curto, né? Mas a gente vai tentar explanar isso para vocês. E no curso, até comentei aqui, a gente fala muito sobre isso, né? Sobre esses cuidados. Deixa eu ver se está passando aqui, porque está obedecendo, Vanderlei. Bom, está aqui. Cuidado na gestão financeira do condomínio. Como vocês viram lá, essa é a notícia, né? A administradora é acusada de desviar milhões de reais, né, do condomínio em São Paulo. É essa administradora, 40 condomínios, né? É a carteira dela, ó, recente, inquéritos. Isso daqui provavelmente não adianta, o condomínio vai gastar dinheiro para contratar auditoria. A auditoria é investigativa, nesse caso, não é a preventiva. Deveria ter pensado em fazer preventiva, que seria uma das soluções. E talvez, mesmo fazendo a auditoria investigativa, encontrando, não se consiga cobrar esse pessoal na justiça, porque provavelmente já virou fumaça. Bom, e o resultado é isso aqui, que o cidadão falou no final, ó, calote de prédio faz o morador pagar. Sempre sobra para os moradores. Os moradores vão ter que fazer rateios extras para pagar esse rombo que foi criado por uma administradora. Isso nós estamos falando em 40 condomínios, vocês podem estimar que o rombo provavelmente é enorme. Está aqui, ó, a fonte, recente também. Ia até sugerir para o grupo do Condo Center, eu nem conhecia e não sabia que estava aqui, a questão da auditoria, para o grupo do Condo Center, trazer uma palestra aqui para falar sobre auditoria preventiva e auditoria investigativa, né? A importância hoje de auditoria preventiva no condomínio, que se você pegar custo-benefício, ela é muito boa para o condomínio, né? Com esse rombo aqui, quantas auditorias preventivas eu poderia fazer? Muitas, por muitos anos, né? E aí nós estamos toda uma escopo de responsabilidade, que é assim, é o beabá do síndico, né? Mas é o beabá assim, nós temos que imaginar que tem síndicos que foram recém-possados, são síndicos novos. Sala de aula a gente tem essa visão, palestra, a gente tem que pensar que tem síndicos que estão aí há 6 meses no cargo, 1 ano, e não tem noção da legislação, ou não é bem assessorado pela sua administradora. Nós temos aqui administradoras, né? Nós temos construtoras aqui, então é importante você estar sempre vinculado com empresas boas. Responsabilidade, está lá, artigo 1348, né? Competência do síndico, inciso 7. Prestar contas da Assembleia anualmente quando exigidas. Nesse caso aqui, prestou contas? Provavelmente sim, porque foram muitos anos prestando contas e as contas foram aprovadas, né? Agora a gente vai, por que foram aprovadas, né? Então o que eu quero mostrar para vocês é a cadeia e aonde pode ter havido falha nessa cadeia. Aí nós temos assim, a questão do artigo 1350 que remete para o síndico de novo. Convocará o síndico anualmente, quer dizer, todo ano convocar a Assembleia para o quê? Fazer a previsão orçamentária, mas o mais importante, aqui, prestar contas. Então, presta-se contas anualmente, isso daqui é o beabá do síndico, todo síndico, se não sabe, tem que saber isso aqui, é uma obrigação, não é facultativo, né? O problema é que ele fala assim, não, eu presto contas, e aí a gente vai vendo os personagens, né? Bom, os conselheiros, temos conselheiros aqui, algum conselheiro? Ninguém? Você é conselheiro? Os conselheiros não gostam muito de participar, né? Então, parabéns, viu? Porque conselheiro não gosta de atuar, né? Nós temos no condomínio, na questão do Código Civil, poderá haver no condomínio um conselho fiscal composto de 3 membros, eleito pela Assembleia por prazo não superior a ano. Qual que é a competência desse grupo aqui, né? Primeiro que eles são sempre 3, né? Posso ter lá suplentes. Eles têm que dar parecer sobre as contas do síndico, que é o seu papel, o papel do colega aí, né? Aí nesse caso que vocês viram, né, o vídeo, será que eles deram parecer, né? Então a gente começa a se perguntar assim, de trás para frente. Primeiro, será que o síndico sabe verificar balancete? Será que o balancete não é entregue pelo administrador de uma forma muito tumultuada, que ele acaba não entendendo, e ele fala, eu não vou, né, perguntar nada, eu vou assinar e passa para frente. Bom, como o conselheiro fala, bom, o síndico é de confiança, é meu amigo, se ele assinou, eu também vou assinar. Gente, na prática,
Não falando do teu caso, porque você é um caso que está aqui, a gente está vendo você participar. Mas na prática, o que nós temos? Conselheiros muito omissos. Nós temos síndicos que não olham pastas, eles assinam sem olhar, e nós temos conselheiros que assim, eles ficam, né, interferindo na gestão do síndico, fazendo ingerência, mas na hora de fiscalizar as contas, eles não fiscalizam. Então tem um poder aqui dentro da estrutura que falhou. Você concorda? 40 condomínios com prestação de contas que foram aprovadas pelo síndico e por um grupo de conselheiros, porque não teve um que disse assim, as suas contas estão rejeitadas, né? Então tem uma estrutura jurídica fantástica na fiscalização do condomínio, só que ela não funcionou. E aí nós temos um personagem que é pouco falado em livros, em palestras, em cursos, que eles têm uma parcela sim de responsabilidade, que são os moradores de condomínio. O morador de condomínio não olha o demonstrativo, que é o boleto, que vocês conhecem como boleto. Ele não tem interesse em olhar uma prestação de contas. Vocês concordam? Vocês são síndicos. Quantos moradores de vocês procuram e falam, olha, eu olhei aqui o demonstrativo, que é o boleto, que é a prestação de contas sintética, né? E eu gostaria de tirar uma dúvida, mas eu gostaria de ver a nota fiscal do jardineiro na pasta. Posso marcar com o senhor segunda-feira? Esse cenário, na prática, ele não existe. Isso aqui que eu estou falando para vocês é porque nós estamos aqui no Condo Center comemorando aniversário, então a gente tem que falar de coisa boa, como se existisse, mas não existe. Então é a mesma coisa, porque você olha o extrato do teu banco, o extrato do banco eu olho. Se tiver algum valor ali, ele já vai falar com o direito do condomínio, do banco. Então, assim, quando você fala, então ele vai na Assembleia, né? Porque ele aprova as contas do síndico, concorda? Não é o conselheiro que aprova as contas, o conselho dá um parecer, esse parecer pode ser positivo ou negativo, e eu tendo 12 passos, que é o exercício, eu levo para a Assembleia e aprovo aquelas contas, correto? Só que você concorda que o morador poderia rejeitar essas contas, porque ele falou, eu verifiquei uma série de irregularidades, eu fiz ressalvas, eu fiz indagações e até agora não foram me respondidas. Então eu, como condom, levantaria a mão, senhores, eu estou pedindo que não aprove as contas porque as minhas ressalvas não foram devidamente respondidas. A Assembleia não vai aprovar essas contas ou vai aprovar com ressalvas e dar 30 dias para o síndico convocar uma nova Assembleia e aquela questão do direito de defesa e do contraditório, né? A gente estava com o advogado aqui, é interessante essa participação não estou vendo ela, mas assim, interessante vocês trabalharem com boas administradoras e trabalhar com um corpo diretivo, assim, corpo jurídico separado da administradora, mas que seja especializada como aquela moça falou aqui. Porque, olha a situação. Muito desses condomínios, eu acredito que os 40, o jurídico era da administradora. A administradora quebrou, faliu. Quem é que vai chamar para defender essa administradora? Eu estou dando risada, porque assim, ele é trágico, ele é cômico, né? Então, assim, procurem separar. A administradora administra. Corpo jurídico cuida das questões jurídicas. Então, a gente teria como ter, assim, ela quebra, eu troco de administradora, porém eu mantenho o meu corpo jurídico ali, e de olho na administradora. Precisamos ter um olhar de fiscal, né? Por isso que a gente está falando sobre isso. E em curso, pessoal, estava falando com o senhor, né, do presidente aqui, ele é muito interessado no assunto, claro, auditor, contador. No curso, quem faz curso de administração de condomínio, tem os alunos aqui, de síndico profissional, a gente fala muito sobre isso aqui, sobre a previsão orçamentária, sobre o mecanismo de você fiscalizar isso aqui no dia a dia. Então os moradores têm direito, né? Na verdade é um dever, eles têm que votar nas deliberações da Assembleia e delas participar. Moradores de Assembleia não participam, eles não assim, você fala, tem um condomínio de 200 unidades, vieram 6, né? Como a lei diz assim, maioria simples para essa prestação de contas, de 6, se 4 aprovarem, estamos com as contas aprovadas. Síndico, quando ele não tem boa índole, que não é o caso de vocês, o que ele vê? Ele vê um terreno fértil, né? Síndico, administradora, ele vê um terreno fértil para começar a pensar em fazer coisa errada. Ele falou, já que ninguém fiscaliza, eu vou, né? Fora aquele negócio do síndico não ter a cultura, que é trabalhar sem nota fiscal, tem nota fiscal, tem retenção, não faz o recolhimento, quer pagar ali um 13º ou alguma coisa por fora, né? Umas férias. Então a gente precisa melhorar por isso que a sugestão fica aí do Condo Center de trazer uma palestra de auditoria em condomínio, né? Porque você tem que ser especializado, preventiva. Então eles não participam, né? E o dever do condômino,
contribuir para as despesas. Ele contribui, ele paga aquilo e ele não fiscaliza, ele não cobra. Simplesmente assim, se o boleto vem R$300 todo mês, ele está feliz. Né? Se você falar assim para ele, olha, manda lá o boleto, 305,10. E o morador vai te ligar, Luciana. Ele quer saber assim, o que é aquele 5,10 que você cobrou a mais esse mês? Durante o ano todo ele pagou R$300 e não questionou o que compõe os R$300 de despesa que eu estou pagando mensalmente. Né? Será que estão sendo pagas? Então, olha a estrutura. Síndico, conselheiros, pode ser fiscal ou consultivo, e condômino. A estrutura falhou. A estrutura jurídica que nós temos nos condomínios, ela falhou. Por que falhou? Todo o time, na verdade, falhou. Né? Todo o time, inclusive o morador. Mas quando eu digo falhou, eu não quero culpar. Eu estou dizendo falha por desconhecimento ou porque tinha muita confiança de um relacionamento com a administradora. Um bom relacionamento com a administradora, um bom relacionamento com o corpo diretivo, então se mistura o administrativo com o pessoal, que nunca deve se levar. A gente está lidando com o quê? Patrimônio de terceiros. Estou lidando com dinheiro que não é meu, eu estou fazendo a gestão financeira daquele condomínio, enquanto eu sou síndico, enquanto eu sou síndica. Se der algum problema, quem é que vai responder? Sempre será o síndico. Não tem isso na lei, na legislação. O subsíndico me orientou, ele vai responder. O conselheiro disse para eu fazer assim. Não. Quem vai responder perante a lei sempre será o síndico, né? Bom, eu estou passando assim, gente, assim, é bem objetivo mesmo por causa do tempo, tá? Eu até falei pro pessoal, considera assim, começa a palestra depois do vídeo, senão eles comem 5 minutos, né? Bom, e a administradora? Qual que é a responsabilidade da administradora? Olha aí, ó, os caras já estão sabotando. É o pessoal de alguma administradora aí. Bom, competência do síndico, a gente volta lá para o artigo 1348. Então, gente, quem não fez curso, quem assim não é síndico, está começando agora, é regra de ouro para vocês. Leiam o artigo 1348. Se eu fosse ler o artigo 1348 aqui, ele já daria uma palestra para vocês. Se você for ler, interpretar, né? Marcelo está ali, acabou de ser recém-formado, né, Marcelo? A gente leu o artigo 1348, deu quase uma aula de 4 horas, né? Porque a gente foi esmiuçando o que cada artigo queria representar. Bom, compete ao síndico, né? O síndico pode transferir a outrem, total ou parcialmente, os poderes de representação ou as funções administrativas, mediante a aprovação da Assembleia, salvo disposição contrária na Convenção. O que isso quer dizer? Que ele transfere os poderes administrativos, que nós estamos falando de quem? Da senhora administradora, que vai cuidar de toda a questão administrativa. Por que isso? Porque a lei confere a ele o poder, inclusive, eu nomeio ela como representante, pode ser ela, pode ser um advogado, ele vai me representar. Mas eu não, veja bem, eu não transfiro a responsabilidade civil e criminal. Elas são intransferíveis. Então eu continuo com a responsabilidade civil, criminal, trabalhista, tributária, fiscal e ambiental, que está na moda, as pessoas começarem a pegar no pé dos condomínios. Quando ele contrata um administrador, ele está fazendo isso. Olha, vamos pegar aqui uma analogia, eu tenho uma empresa e eu não entendo de contabilidade. Não tenho braço para isso, não tenho sistema. Então eu contrato uma contabilidade para cuidar da minha empresa, porque eu não entendo disso. O síndico é a mesma coisa, ele não tem sistema, não tem conhecimento e não tem braço. Então ele contrata o administrador para fazer toda aquela parte administrativa, entregar para os condôminos, está tudo certo. Né? Até aqui tudo bem, mas ele deveria o quê? Acompanhar, fiscalizar e cobrar da administradora. Bom, e a responsabilidade da administradora? Tem responsabilidade, inclusive a BIC, que é uma associação das administradoras de bens imóveis aqui de São Paulo, ela tem um rol de todas as atribuições de uma administradora. Quem tem acesso a isso é o pessoal que tem administradora, que trabalha e é afiliado da BIC, por isso que está a fonte aí, a BIC. Né? Quando o condomínio opta por trabalhar em conjunto com o administrador, porque ele faz isso, né? Eu não termino a responsabilidade ali, é essencial que ele fique claro quais são as responsabilidades da prestadora de serviço. Então, a administradora, diferente de vocês que são eleitos, é um cargo eletivo, você é eleito mesmo, síndico profissional, você precisa ser eleito, você está sendo eleito. O conselheiro eleito também é um cargo eletivo. A administradora é diferente, ela é o quê? Prestadora de serviço, né? Ela enquadra-se, inclusive no Código de Defesa do Consumidor, vamos lembrar, que condomínio e condomínio não tem essa relação, mas aqui é uma prestadora de serviço. E ela está subordinada a vocês, e é vocês, na hora de fazer a contratação, que tem que olhar
o que rege o contrato, porque é aqui que eu poderia ter protegido o condomínio, no contrato, né? Os contratos são muito... o pessoal fala assim, minha administradora é contrato padrão. Não existe contrato padrão. Contrato tem que ser personalizado conforme a necessidade do cliente, do condomínio que está ali representado pelo seu síndico, pela sua síndica. Então, esse negócio de contrato padrão não existe. Isso aí é para a operadora, né? Quando ela quer te vender pacote de internet, né? Você assina lá, você não entende, você não lê nada, né? Porque é um monte de letrinha, ela fala, contrato padrão, pacote da TIM. Você aceita, pronto, você comprou um pacote, contrato padrão. Como citado, o síndico é o principal responsável pelo condomínio. Então, aqui, apesar dela ter errado, dela ter feito tudo isso, claro que pode entrar com ação contra ela, enfim, pode tomar uma série de providências. Mas, como ela quebrou, como ela faliu, provavelmente não se encontra em nada de patrimônio dela para trazer de volta para o caixa do condomínio. Talvez não se veja mais. Até hoje, eu nunca vi uma administradora que quebrou e conseguiu se recuperar o financeiro dos condomínios. Então, o síndico continua responsável, mesmo quando ele contrata uma administradora, né? Ou o que acontece dentro dele. Tudo que acontece dentro do condomínio é responsabilidade do síndico. No entanto, a administradora pode ser responsabilizada justamente caso deixe acontecer alguns problemas de administração do condomínio. Então, por exemplo, se eu tenho controle, ela me paga um boleto atrasado e eu tenho dinheiro na conta, gera juros, gera multa. Aquela multa vai para a administradora, ela tem que se tornar aquilo por caixa do condomínio. Então, é isso que a gente tem que encontrar. Ela esquece de depositar o fundo de garantia, né, quando a gente tem colaborador CLT. Ela tem que pagar aquela multa, não o condomínio. O condomínio contratou ela justamente para não ter essa dor de cabeça. Então está aqui, ó. E as responsabilidades dela, né? Então, quando houver problema, então eu tenho que deixar bem claro com o contrato de administradora. Quem faz curso de administração, como o nosso amigo ali fez, né? O que uma administradora vai me entregar? O que ela está me prometendo? Mas não é assim, ó. Vamos falar essa verba, não. Vamos formalizar isso. A proposta vira contrato. E a gente vai esmiuçar aquele contrato. Olha, eu participo de assembleia. Pois é, mas quando você cobra participar de assembleia? Tem que deixar bem claro. Eu cobro a tarifa bancária ou emissão do boleto. Quanto que é isso aí? Né? Tem que deixar bem claro o que ela vai fazer, o que ela não vai fazer. Eu tenho uns serviços especiais aí. Que serviços especiais são esses? Quanto é que você vai me cobrar? Uma lote extra. Quanto é que vai gerar uma lote extra? Eles vinham aqui numa assembleia hoje. Quanto custaria? Eles não deixam bem claro, né? Qual é a modalidade de conta que você vai trabalhar? Você vai trabalhar com a conta pool, que é uma modalidade de conta, depois eu vou explicar para vocês nas perguntas, e eu tenho a conta própria do condomínio, né? Ela não explica. E quando ele pega síndicos recém-eleitos, né? A gente tem muito isso, né? O síndico acabou de ser eleito agora. Uma administradora vê, bom, ali tem uma vítima. Se eu for lá, ele me compra a conta pool com a maior facilidade. Por que ele compra? Porque ele desconhece. Então não é o dolo que eu falei para vocês. É o síndico, às vezes, ele é vítima desse grupo de empresas que trabalham e que pratica isso no mercado. Então, ó, a administradora, ela tem as responsabilidades, claro, que tem que estar lá no contrato, civis, criminais, trabalhistas, né? Todas elas vão ter. Inclusive, se ela tiver departamento pessoal, porque eu tenho colaborador CLT. Da mesma forma como ocorre com o síndico, a responsabilidade civil da administradora do condomínio se refere à situação em que a empresa não segue as normas da legislação. Então a gente tem todo o escopo de legislação. O condomínio segue a Lei 4.591 de 64, 10.406 de 2002, que é o Código Civil, nos artigos 331 e 358, que ele trata do condomínio edilício, né, que é o que a gente mais versa. Então, e a legislação vigente? Nós temos a legislação da questão trabalhista, que não é específica condomínio, mas ela vale para condomínio, e a questão tributária, fiscal e tributária, que ela não é específica condomínio, mas a regra para condomínio e empresa é a mesma. O condomínio só não faz o quê? Ele não vai declarar imposto de renda. O resto, o condomínio tem que fazer retenção. Então, eu tomo o serviço dos prestadores de serviço aqui, do Rodrigo, que está lá no fundo. Tomei serviço dele, ele me emitiu a nota. Veio com a retenção, concorda? Retenção na fonte. Quem tem a obrigação principal de recolher? Condomínio. Condomínio fica com essa obrigação principal. E aí, se não recolhe, o que é? Sonegação fiscal, crime contra a ordem tributária e apropriação indébita, dependendo dos casos, né? Não é para ficar assustado não, viu, gente? Não é para ir para casa hoje, né? Porque amanhã é sexta e ficar sonhando com condomínio, não. Crime contra a ordem tributária, sonegação fiscal, nós estamos tendo muito desse problema em condomínio, né?
E é fácil vocês levantarem, vocês todos aí que são síndicos. Tenta tirar a certidão negativa de débito do condomínio de vocês, a nível federal, estadual e municipal. Se não sair, vai constar lá, comparecer um posto da Receita Federal, comparecer um posto da Previdência. Essa já não é uma boa notícia, mas é legal tirar a certidão negativa do condomínio, levar para a AGO, para a Assembleia Geral Ordinária, e falar, pessoal, a gente está aprovando as contas, inclusive o condomínio está em ordem, está a certidão negativa, toda a certidão negativa aqui. Então tem que mudar a cultura de como é fiscalizado hoje as ordens. Eu estou correndo porque vocês viram, fica no caso deles, fica uma ampulheta aqui, fica um tempo contando aqui, né? Parece que aquilo vai estourar, vai ser uma bomba. Eu estou falando rápido, para não aparecer aquela ampulheta aqui, que aqui dá desespero, gente. Bom, se ela desobedecer as regras da convenção do condomínio, então o síndico, né, tem que conhecer a convenção do seu condomínio. A gente sempre fala isso para os alunos, conheça a convenção do seu condomínio. Ah, mas eu sou síndico profissional de 10 condomínios. Ótimo, maravilhoso. Tem que conhecer a convenção de 10 condomínios e tem que ler e reler sempre que pode. Hoje mesmo o senhor fez uma consulta lá, né? Não é dúbia aquilo que está lá? Eu falei, é dúbia, não fala nem sim nem não. Quando não fala nem sim nem não, o que a gente faz? Segue a legislação vigente, foi a orientação que eu dei para ele. A legislação que está lá no Código Civil. Se ela desobedecer as regras da convenção, a gente vê muito isso, né? Ela interpretando a convenção ao bel prazer dela, não pode. E está na lei, síndico cumpre e faz cumprir a convenção. Está lá no artigo 1358, eu tenho que cumprir e fazer cumprir. Então não posso deixar a administradora fazer ingerência. Bom, deixa eu só desligar aqui, que eu pensei que ia dar antes do tempo, mas já estou dentro do tempo, né? Ou não cumpre com o estabelecido em contrato. Então o contrato é a hora que você vê que a administradora não está cumprindo com o contrato, você não pode ficar naquilo, eu liguei para a administradora, falei com a gerente, com o gerente, fiz uma reclamação. Não, tem que formalizar, notificar ela, pedir para o jurídico ajudar, notificar essa administradora, não está dando certo. Eu não estou ali para defender a administradora, eu não estou ali para representar uma administradora ou para representar prestador de serviço, eu estou ali para representar os condôminos. Então, senhora administradora, sinto muito, não deu certo, vamos dar a rescisão. Mas você já formalizou, já reclamou, já tentou, né? O que mais? Você tem aí a responsabilidade criminal da administradora. Bem como no caso do síndico, a responsabilidade criminal da administradora se estende em caso em que ocorre um ato criminoso. Os problemas criminais com administradores de condomínios mais comuns são a apropriação indébita, que esse vídeo que vocês viram provavelmente envolve a apropriação indébita, né? Se ela falsificou o documento, a coisa vai mais longe, né? Inclusive de fundos, vocês viram que a síndica fala no vídeo, né? Ela pegou um extrato, ela transformou o extrato do banco em Excel e o condomínio tinha um saldo de 300 e pouco, sumiu, virou fumaça. Aquilo não é apropriação indébita para o advogado, segundo o vídeo que vocês viram, né? Aquilo é uma aplicação mal feita, né? Acho que ele foi comprar bitcoins, né? E se deu mal como pessoa, né? Dinheiro dos outros. Falsificação, que a gente tem indícios de falsificação, né, nesses casos aí. Então o que ele faz? Para as pessoas não perceberem, para não ficar muito visível, ele vai lá e falsifica. Falsifica a guia, falsifica documento, então as pessoas falam, bom, está tudo certo. Então é aí que a gente começa a entender por que às vezes o síndico aprovou, por que o conselheiro assinou, por que a Assembleia aprovou, porque talvez tenha havido o quê? Falsificação do documento. Então tudo que vocês imaginaram pode acontecer. Bom, e aí a gente pode ter um mau gerenciamento de conta pool. Então ele tem uma conta, talvez ele não se aproprie daquilo, mas ele faz um mau gerenciamento. Só que vamos lembrar, a conta pool é um pool de conta, ela está no nome da administradora, depois na hora das perguntas eu posso até explicar se alguém tiver alguma dúvida sobre isso. Então ela está gerenciando uma conta do condomínio que eu dei poderes para ela, na verdade. Quem deu esse poder foi o síndico, conta pool, gerenciou mal, a ponto de investir o dinheiro do condomínio. Bom, crimes contra a honra. Você tem calúnia, injúria e difamação. Tem casos que, quando o síndico começa a descobrir esses casos, que ele vai, ainda a administradora está aberta, ele vai cobrar, ele é até ameaçado pela administradora. É como se fosse um esquema de quadrilha, gente. Ele começa a ser ameaçado para não mexer com a administradora. Então, é um pessoal um pouco mais pesado do que vocês imaginam, às vezes, né? E ele começa a caluniar o síndico. Nós tivemos um caso que a administradora estava falsificando documento, ela estava num curso há 2 meses atrás, e ela mandou para nós, a gente falou, o documento está falsificado, está claro, ele assinou um contrato
em nome do condomínio com a garantidor de crédito. Ele não pode assinar contrato. Ele é uma administradora, ele não tem poderes para isso. Então, eu falei para ela, avisa ela que você vai dar a rescisão. Quando ela falou isso para ele, ela falou, se você der a rescisão e falar para o restante do síndico que você conhece, você vai se ver comigo. É uma ameaça, vocês concordam? É uma ameaça, não é assim, não é velada, ela é clara, é objetiva. Bom, infelizmente problemas com a conta pool é uma questão recorrente com os condomínios que contratam administradores condominiais não confiáveis. Então o problema está aqui, ó, quando a gente não tem um administrador confiável. Esse tipo de conta bancária coletiva facilita que desvios, fraudes ocorram com os fundos do condomínio. E nesses casos é aconselhável que o condomínio busque assessoria jurídica para reaver o prejuízo. Então, assim, é por isso que é bom você ter um jurídico separado, que nesse caso fala, eu vou recorrer ao jurídico da administradora. Pô, mas foi a administradora que faliu e que deu o prejuízo para o condomínio. Então, conta pool é isso aqui, ó, conta coletiva, depois eu posso explicar melhorzinho para vocês, tá? A trabalhista da administradora é normal que o administrador do condomínio tenha a sua habilidade trabalhista e seus clientes. Muitos condomínios contratam as despesas para cuidar também, as empresas, né, também para cuidar dessa parte. Mas aí a gente vai ter dois casos, dois cenários. Quando o condomínio tem terceirização, já não é administrador que faz o departamento pessoal. Eu tenho que cobrar da terceirizada. Quando você tem CLT, que eles chamam de orgânicos, né? O pessoal tem o hábito de chamar de orgânico, isso não existe na legislação orgânico, esse termo. É CLT, ou é CLT ou é terceirizado. Eu tenho que ter um departamento pessoal, ela faz toda a folha, toda aquela parte trabalhista. Então, eu tenho um trabalhista. E todos os sistemas burocráticos e das finanças do condomínio, né? Desse modo, a empresa torna-se responsável por pagar, por exemplo, obrigações previdenciárias dos funcionários, como fundo de garantia, PIS e INSS, além de gerenciar a folha de pagamento, férias e demais questões. Cesta básica, vale transporte, todo esse custo que a gente tem com as folhas. Então, assim, é uma empresa que tem um departamento pessoal que, no caso, está alocado dentro de uma administradora. Quando eu terceirizo mão de obra, não. Aí eu tenho que fiscalizar a terceira. Eu estou indo aqui, ó. Não realizar o pagamento correto das questões trabalhistas pode resultar em processos judiciais por parte dos funcionários. Um exemplo disso é quando a administradora retém o INSS dos salários dos funcionários, mas não repassa os valores para os cofres públicos. Nesse caso, a empresa vai responder por apropriação indébita dos fundos previdenciários e também pode ser condenada por sonegação de impostos. Então, aquilo, eu contratei uma administradora, ela não faz, eu não fiscalizei, ela vai ser responsabilizada, mas tem um detalhe, ela já quebrou. Vai sobrar para quem? Para o condomínio. Então, tem toda uma responsabilidade. E o que a gente pode tomar de cuidado para que isso não ocorra, né? Vocês têm que adotar melhores critérios na hora de contratar um administrador. Então, não contratar a administradora, vocês viram? A administradora tem 40 anos, tem não sei quantos condomínios. É grife. Não, é por critério. Não é a administradora mais barata. Eu tenho que ter critérios. Eu vou contratar a plaquinha lá. Vou jogar um laser nela. Eu tenho que contratar a melhor. Para eu contratar a melhor, que a lei manda o síndico contratar a melhor normalmente é um pouquinho mais cara. Mas não é que ela é cara, ela tem um custo-benefício. Só que ela me entrega tudo e ela não me dá esse prejuízo, né? Então, adotem critérios na hora da contratação de uma administradora. Então, eu não posso comparar, né, banana com pera. São coisas totalmente diferentes. O síndico, às vezes, compra o mais barato e é onde ele traz o prejuízo do condomínio. Depois, quem tiver interesse, eu vou deixar meu número aqui no final, meu WhatsApp. Quem tiver interesse, eu tenho um manual que ele foi criado pelo Secov, que chama assim, Manual de Como Contratar uma Administradora. Lá está todos os critérios, é uma planilha que você tem, que na hora de contratar a administradora, você vai perguntando, tem, não tem porquê, então, vai colocando. Acompanhar e fiscalizar de perto a prestação de contas dessa administradora, mês a mês. Recomendo vocês olharem em conjunto com o colegiado, que são os conselheiros, reunião de conselheiro com ata de conselho, e olha, tem dúvida? Não vamos assinar, vamos fazer um protocolo e devolver essa pasta para a administradora, vamos formalizar isso daí, e se começar assim, vamos mandar embora, vamos dar rescisão para ela. Vá na administradora, né, tem esse hábito, vá até a administradora pelo menos uma vez por mês para conversar com o gerente e achar alguma inconsistência nas contas, né? Evitar o uso de conta pool. Então, evitem essa conta. Eu já falei para alunos que, assim, não é que isso daqui como a pessoa fala, toda vez que o senhor fala, parece que é um crime. Não é que é crime. É
é que você não tem o controle que você poderia ter numa conta que você tem o gerenciamento da conta, né? Se vocês síndicos aí têm conta própria, você abre o seu aplicativo, você sabe o saldo do seu condomínio real. Se você tem conta pool, você já não teria essa facilidade, né? Então a gente evita contratar a conta pool. A conta pool ela é vendida para vocês assim, ela é mais barata, ela facilita a operação, ela é mais barata para a administradora, facilita a operação da administradora, ela vai ser vendida para você mais barata porque ela tem um conjunto de 40 prédios na mesma conta, basicamente, né? Mas ela não vai mudar em nada a vida de vocês, a rotina como síndica. Você fala, bom, a administradora faz o lançamento, eu vou lá e autorizo o pagamento. É muito mais simples assim, do que você falar, não, ela paga, se eu dei autorização para ela pagar em meu nome. Esse é um risco muito grande. E olha, uma coisa que assim, eu nem, como eu falei, não conhecia aí, não foi nada combinado, e é uma sugestão para o Condo Center. Gente, o que dá certo hoje é a gente pensar, por que já na previsão orçamentária, já não colocar um custo de auditoria? Então, todo mês a pasta é auditada por uma empresa independente, e ela, se tiver alguma inconsistência ali, a auditoria vai apontar, aquela auditoria vai remeter para a administradora, porque a auditoria, o que ela faz? Ela vai fiscalizar as contas do síndico, mas vai fiscalizar automaticamente a conta da administradora. Então, eu não vou ter problema trabalhista, fiscal, tributário, porque um auditor, que ele vai emitir um laudo com o CRC, correto? Conselho Regional de Contabilidade, e ali eu tenho um laudo me respaldando, eu estou seguro por um período aí de 12 meses. Como condomínio, vamos lembrar, condomínio, já viu o Zé nunca, como condomínio não tem, por força de lei, a obrigação de ter um contador assinando as pastas de prestação de contas, que em alguns lugares é chamado de balancete, ali é um campo fértil para manobra, porque uma pessoa que sabe usar o software, ela vai ali e ela pode te dar um relatório fictício. Aí nasce o problema da conta pool. Se você pegar loteamento, associações, eu tenho que ter a figura do contador, porque eu tenho que ter o balanço, tem que ser assinado por um contador. Ali a margem, a probabilidade de ter algum problema, não. Até porque se tiver, quem vai responder é o contador, que ele assinou com o CRC dele. Então o condomínio se tornou um campo fértil para esse tipo de coisa. Auditoria preventiva na previsão orçamentária. Não custa tentar na próxima Assembleia, né? Vamos tentar. Às vezes dá R$5 para cada condomínio. R$5 ele gasta pegando um ônibus, né? Ele tem que voltar, ele vai gastar 10 na verdade, né? Então, gente, façam uma preventiva, né? Bom, pessoal, eu vou deixar meus... eu obedeci o tempo, fui primórdio, hein? Bom, aqui está o meu Instagram. Peço para vocês que sigam, que eu estou com poucos seguidores. O Facebook eu publico muita matéria, gente, muita matéria legal para vocês poderem ler, né? Tem o Twitter lá, que a gente posta também bastante matéria na área condominial. Tem o meu e-mail, o meu e-mail pessoal, pode mandar e-mail, quem quiser. Quem quiser saber, a pessoa está me perguntando sobre cursos, esse é o meu WhatsApp, é o meu número direto pessoal. E quem tiver interesse em receber essa cartilha de como contratar corretamente uma administradora, pode me mandar lá no WhatsApp, só fala o nome e que estava na palestra do Condo Center, que eu já mando no próprio WhatsApp para vocês, que é um PDF. Depois, se vocês sabem, vão usar isso aí para ferramenta de trabalho, tá bom, pessoal? Assim, daria para a gente ficar aqui, como eu falei no café lá, Rose, 2 horas falando sobre esse tema, 3 horas. Só que como a gente tem que obedecer o prazo, né, do horário, até dos colegas que ainda tem que falar, eu fiz todo o cuidado para o Luciano falar, Jovino, você já nem levantou mais na placa, tá tudo certinho. Então, pessoal, espero que esse conteúdo, apesar de ele tentei trazer para você de uma forma resumida, bem concisa, bem objetivo, mas que ele desperte em vocês aí a semente de, gente, por que não fazer o preventivo? Porque o corretivo, ele sai muito mais caro e depois que aconteceu, não tem muito o que fazer. A coisa já está feita, inclusive, muita gente fala assim, o síndico está envolvido com isso, o síndico participou disso, ele foi conivente. Não é bem assim, né? Ele foi uma vítima dessa estrutura. Mas a gente precisa pensar em melhorar a fiscalização das nossas contas e até a auditoria preventiva, né? Bom, eu vou deixar para vocês aí. Obrigado, pessoal, pelo tempo e espero que você tenha gostado. Depois, obrigado, de coração. Eu não sei que hora que vai abrir as perguntas, Rosê, você me fala, eu estou aqui para responder depois das dúvidas de vocês, tá? Rosi? Vai agora? Quem sabe faz ao vivo? A gente não espera, né? Nossa, parabéns, hein? Eu pensei, você
Cumpriu o horário, olha aqui, ele tá cada dia melhor, né, gente? Cada dia melhor. Estiveram aprendendo, né? Muito bom, parabéns. Bom, o assunto realmente é bastante extenso, bastante polêmico, né, Jovina, inclusive. Muito sensível. E imagino que vocês já aprenderam tudo e não tem nem dúvidas, né? Mas a gente tem sempre aquela questão, e aí, o que podemos saber mais? Alguém tem pergunta? Alguém quer perguntar, levantar algum comentário? Vamos lá. Ô, Alan, você, por favor, leva os microfones. Alan. O Alan não, pode ser o Romulo que você está fotografando. Alan vai fazer o suporte agora. Isso já é acúmulo de função. Isso aí já dá 20%. Pois não. A lua, gente, é aquela ampulheta que estava lá, é a lua que cria. Jovina, boa noite. Boa noite. Uma dúvida crucial, eu acho que... Seu nome, por favor? Ah, sim, Adriana. Jovinete, né? Gente, só completando, eu fiz um curso com ele em 2012. E aí, até hoje, o cordão umbilical ainda continuou extenso. Como eu sou velho, né? O pessoal, gente, eu dou aula já. O pessoal tá falando que eu fiz a convenção e o regulamento interno das pirâmides do Egito, gente. Tá um absurdo esses grupos aí de alunos, viu, gente? Vamos lá, Adriana. O que eu acho até interessante, que eu estava até conversando aqui com a Cíntia, a história do contabilmente, né? Saldo contábil, quando a administradora coloca na pasta. E é tão simples, porque é o mais e o menos e o igual. Sim. Né? E quando você vai analisar a pasta, você vê às vezes que vários tópicos que eles colocam, várias aberturas de contas, né, para você, às vezes não bate com o que tem, porque não é colocado o crédito, né, ou o débito. E aí, quando você vai questionar a administradora, ela vem contabilmente, né? Justamente, você tem que ver desta forma, mas a gente, como síndico, enxerga a forma real. Então, essa diferença da forma real do contabilmente. Né? Aí eu gostaria que você desse assim, um parecer. A conta de condomínio é uma conta fácil. Ela tem uma contabilidade básica, mas ela existe. Basicamente é o quê? Eu arrecado. Então, quanto que foi a arrecadação do mês? X. Então tem lá, arrecadação. E uma coisa que as administradoras não fazem, que elas precisam se fazer, e a gente tem ensinado isso no curso, e precisa cobrar da administradora. Previsto. O que é previsto? Então tá lá. Arrecadação prevista. Arrecadação realizada. Previsto versus realizada. Porque aí eu começo a entender que se eu tinha uma previsão de 100 mil e eu recebi 70, teoricamente, pelo que tudo indica, eu tenho 30 mil que está faltando no caixa do condomínio, e esse 30 mil vai ter que aparecer no relatório como devedores, né? Mas como ela não faz previsualizado, o síndico acaba se perdendo. E ela tem a gente tem que trabalhar, Adriana, exigir da administradora como um plano de contas. Não pode deixar assim, eu coloco o consumo na parte que me fala sobre folha. Plano de contas, folha, salário, ela tem que esmiuçar despesa por despesa. Folha de pagamento é uma coisa, encargos é outro, benefícios é outro, 13º, adiantamento, consumo do quê? Consumo de energia elétrica, consumo de gás, consumo de água, de internet. Então, eles não fazem, primeiro que muitas não fazem, não trabalham com o sistema de plano de contas, que é o ideal, e eles não dizem assim para o síndico, você tinha uma previsão, que é aquilo que foi aprovado na Assembleia, previsto versus realizado. Você concorda que a hora que eu não recebo a ordinária, se eu tiver fundo de obras, eu também não recebo fundo de obras, eu também não recebo fundo de reserva? Então a gente brinca, mas é verdade, a gente tem o inadimplente ordinário, é o trocadilho, gente, não é para se ofender se tiver algum inadimplente, né? E a gente tem aquele inadimplente extraordinário, né? Que assim, ele é extra mesmo, ele não paga nada. Então, contabilmente, que é o termo que eles usam, não fecha a conta. Por quê? Você vai engraçado, eu precisava arrecadar para pagar.
ou eu estou gastando mais, ou o condomínio não está arrecadando o que deveria. Então, será que o síndico está dando pedala fiscal, gastando mais daquilo que foi aprovado em Assembleia? Aí o síndico tem um problema. Aí ele tem o problema de estar estourando o teto de gasto dele, que é a nossa previsão orçamentária. Então, exige da administradora, eu quero detalhado o plano de contas previsto versus realizado. Né? Respondido, Adriana? Contabilmente. Sim. Quem mais? Aqui, só uma questão, rapidinho, aproveitando. Seu nome, por favor? Cíntia. Obrigado, Cíntia. Tudo bem? Eu falo isso, eu estou falando e dando risada porque elas são todas jovinetes. Essas aí... Ela 2012... Elas já ganharam o selo do Jovino já. Isso. Professora, rapidamente. Eu sei que não é muito a sua área, essa área trabalhista, mas só fazendo uma pegada aí, que eu tenho vários funcionários próprios, né? Que estão já há algum tempo no condomínio, e eu tenho aqui a ideia de fazer uma portaria virtual híbrida, ou seja, para diminuir, porque hoje a minha folha está em quase 60%. Só com pessoal. Folha de pagamento. E aí, assim, qual seria, né, a melhor opção? Porque eu tendo que demitir, eu vou ter que fazer todos os cálculos demissionais, e eu tenho muitas pessoas já que entram naquelas leis do biênio, tá certo? Que já estão lá há muito tempo. Sim. Qual seria uma melhor recomendação? Seria, Cíntia, eu não tenho esse valor direto. Cíntia, pedir para o departamento pessoal ou o contador da sua confiança fazer um estudo de folha. Biênio é assim, nós estamos em São Bernardo, São Paulo, assim, difícil, acho que aqui você está em São Paulo, né? Sim. É simples, são 3 biênios só que eles têm direito, né? 2 anos tem biênio, depois mais 2 anos temos outro biênio, depois terceiro ano mais outro biênio. Acabou o biênio ali. O problema é que tem que fazer todos os cálculos trabalhistas para fazer aquela rescisão. Então isso quem vai poder fazer o departamento pessoal ou um contador especializado nessa área, fazer um cálculo de folha e falar assim, nós não temos dinheiro para demitir todos de uma vez. Então, vamos demitindo aos poucos. Ou vamos fazer assim, eu não consigo demitir esse ano. Vamos nos programar, vamos fazer um caixa, um fundo trabalhistas para fazer essa rescisão o ano que vem. Baseado em quê? Você leva esse estudo e coloca no Data Show o estudo que a administradora fez, departamento pessoal, o estudo de folha que foi feito, já contabilizando inclusive os biênios, porque depois de 2, 4, 6, que é o teu caso, eles já receberam todos os biênios garantia de lei. Certo, Cíntia? É o que dá para fazer, preventivo, né? Quem mais? Boa noite a todos. Boa noite. Professor, tenho 2 perguntas. A primeira, quando um síndico ele entra num condomínio e o condomínio já tem essa conta pool, tá? O que você recomenda esse síndico fazer? Não é o meu caso, né? Mas vai chegar o momento, né? Sim. Então já é uma coisa aí pra gente estar antenado. E a segunda pergunta é quando você entra num condomínio, você percebe que a administradora ela trabalha com aqueles sistemas de software que serve para fazer o pagamento de conta, mas não é o aplicativo do banco. Então, por exemplo, no ABC tem uma administradora que ela trabalha com um aplicativo, um software chamado Nexera. Então, você tem que ir lá, você faz o pagamento por ele e não diretamente você faz essa aprovação de pagamento pela conta do próprio banco, seja Bradesco, Itaú e tudo mais. Se isso é normal de mercado ou se você também recomenda a gente trazer isso diretamente para a conta do condomínio e tentar deletar isso aí, esse tipo de software. Não, eu vou ser assim, bem simples. Meu objetivo, desculpe se tiver algum administrador aqui que trabalhe com essas modalidades, não é nada contra a administradora, mas assim, primeiro respondendo a tua pergunta, né, a número 1. Quando você entrar num condomínio, porque eu sempre falo isso em curso, você sabe disso, né? Você herda, você é síndico morador, você vai herdar do síndico que era morador antigo. Se você é síndico profissional, você herda de um síndico que estava eventualmente você se candidatou e ganhou, você herda. Então você herdou a conta pool. Então é chamar a administradora, né, formalizar uma reunião e dizer, olha, eu não concordo com esse tipo de modalidade de conta que você trabalha. Nós precisamos fazer um adendo contratual e deixar de trabalhar com essa conta. Ah, mas eu não quero, o outro síndico já trabalha, mas é outro síndico. Então, assim, infelizmente, claro que eu não vou dizer a ela que eu vou dar rescisão, eu vou me preparar, porque senão você corre o risco dela te retalhar.
Eu vou me preparar, pegar todas as informações possíveis e dizer, agora a gente vai dar rescisão para essa administradora, porque ela não quer abrir mão do sistema de conta pool. Então, quem delega é o cliente. Nesse caso, o cliente é o condomínio representado por vocês. Fala, não quero, porque vai dar esse problema aqui e vai sobrar para vocês. A segunda pergunta que você me perguntou sobre esses aplicativos Bank, eu também sou contra. Por quê? Do nada, as administradoras estavam trabalhando com Itaú. Do nada, elas enfiam esse aplicativo. Poxa, o meu dinheiro estava caindo direto na conta do Itaú em 2 dias. Agora ele vai demorar 4 dias para cair, porque ele passa por um aplicativo, depois vai para depois cair. Você fala, por quê? Qual o sentido disso? Se eu tenho conta com o CNPJ do condomínio, conta em nome do condomínio, PJ, e eu preciso esperar, porque eles ganham em cima disso. É a mesma coisa você pegar empresas que não sérias, que trabalham com conta pool. É isso aqui que você viu, que a pessoa foi, ele investe o dinheiro no mercado financeiro, ele tem uma rentabilidade, só que ele não repassa para vocês. Eu já tive vários casos de aluno que me remeteu lá, né, que eu respondo muita pergunta. Eu falei, não, vai lá e fala para a administradora, se você tem conta própria do seu conta, tira imediatamente, porque ele tem que cair na conta do teu banco para você acompanhar. Inclusive, você vai tomar uma decisão, você fala, bom, eu ia fazer isso aqui, já não vou fazer, porque eu não tenho dinheiro na conta. Eu ia pagar um fornecedor, vou ligar para ele, vou pedir para ele dar uma esticada no boleto do vencimento. Não faz sentido, não faz sentido. Aliás, não faz sentido nem nós temos a conta pool. Conta pool é uma coisa que em algum momento eu preciso usar ela. Quando é que eu preciso usar a conta pool? Quando eu tenho um prédio implantado, porque não temos CNPJ, automaticamente não tenho condições de abrir conta, né? Isso é natural. Ou quando o condomínio está com algum problema judicial, que ele está com a conta bloqueada. Então, nesses casos muito pontuais, eu teria que trabalhar com a conta pool. Mas é uma coisa provisória. Ela é provisória, temporária e pontual. Então, eu não posso pegar esse tipo de conta e tornar ela uma coisa natural. Então, eu sou totalmente contra. Tem administrador que não gosta de mim, me odeia, né? Porque assim, eu não tenho vínculo nenhum. Até eu fiz questão de abrir assim, a palestra que eu não tenho administrador. Porque eu acho que assim, a lei, ela faculta a vocês a responsabilidade financeira do condomínio. Então, é vocês que têm que assinar, aprovar pagamentos, e vocês vão responder por isso, né? Então, por que tem que passar por um terceiro? Né? Faz sentido? Não faz sentido. Se você fazer uma analogia simples, falar, por que a minha conta física, pessoa física, tem que passar por um terceiro? Por quê? Não faz sentido. A não ser a esposa, né? Porque a esposa quer até a senha do WhatsApp, né, cara? Se você não der, né? Mas eu respondi a tua pergunta, cara. Obrigado pela pergunta, viu? Obrigado, viu, menina, pelas perguntas, viu? Sempre é bom aprender, né? Mais alguém, gente? Mais uma? Ah, obrigado. Ó, gentileza. Isso aqui é um doce, gente. Por isso que eu gosto de vir aqui do Condocente. E ainda me chama de bonito, né? Eu não ouço isso em casa, venho ouvir aqui. Alguém tem que chamar a gente de bonito, né? Boa noite, professor. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Vinícius. Em cima da matéria e do que foi palestrado hoje, se o contrato não for bem amarrado, porque nós estamos lidando, assim, aparentemente com, fiz todo o meu dever, o contrato foi bem amarrado, não sou responsável, é só a empresa que vai responder criminalmente. Mas no cenário que o contrato meu não foi bem amarrado, qual a responsabilidade do síndico com a administradora? Ela é subsidiária, solidária, total? Como é que o síndico responde nisso? Você é responsável direto, porque você é responsável pela contratação. Então, nesses 200 mil, então assim, recai totalmente, integralmente sobre o síndico. Pela lei, Pela lei. Por isso que você vê muito aquela que virou praticamente um mantra, que assusta o síndico. Você é responsável civil e criminal. Então, quando o cara ouve essa frase, eu nem vou fazer curso. Não, calma, a gente vai te explicar o que é só civil e criminal. Porque elas estavam muito sossegadas ali. Sim. Sabe, na matéria. Eu falei, nossa, então... Não, porque elas não sabem que, assim, a justiça pode condenar o síndico, porque ele é responsável por aquele ato, inclusive de fiscalizar, que ele não fez, né, em vigilando, e a justiça diz, bom, nós vamos tomar o seu bem para você pagar o prejuízo causado ao condomínio, porque pela lei é isso, você é responsável civil e criminal do condomínio, e você tem que fazer o quê? Fiscalizar toda tá lá no Código Civil, no artigo 1358, você é responsável legal
pela qualquer tipo de contratação. Passou do portão para dentro, você é responsável. Inclusive trabalhista, fiscal e tributário, ou como está agora, essa questão da ambiental, né? Você é responsável. Então, tem que tomar muito cuidado, por isso que é importante, ô Vinícius, você dizer assim, tem um contrato, mas espera aí, uma minuta, o jurídico analisa. Aí o jurídico, Vinícius, não assine isso daqui, vamos colocar a cláusula para proteger o condomínio, separar. Assim, tem grupos que não gostam de mim por isso, porque eles querem vender, fazer o quê? Venda casada, que a própria OAB não permite, porque eu estou fazendo uma venda casada e estou fazendo captação indireta. Eu pego um condomínio, mas eu sou serviço jurídico. Nada contra os advogados aqui, gente. Eu sou favorável à advogada condominialista no condomínio e tem que contratar escritório separado. Por quê? Porque nessa hora aqui ele vai falar para você, Vinícius, esse contrato não serve para você. Ele não blinda você e não blinda o teu condomínio. E outra coisa, Vinícius, ela vai falar assim, Vinícius, nós vamos tirar essas cláusulas que não te protegem, quando eu digo você, condomínio, mas nós vamos colocar algumas cláusulas para proteger você, o condomínio, né? E detalhe, invigilando, né, doutora? Invigilando. Por quê? A hora que ela não cumprir, Vinícius, manda aqui para nós, que aí é comigo e com o jurídico, com a administradora. Você não tem que se desgastar. Porque a administradora vai dizer, você tem um contrato, cláusula tal, artigo tal, o senhor não está cumprindo. Né? Já formalizou, né? Vamos rescindir o contrato, ou se houve algum erro, vamos cobrar dela, ou seja, estorna imediatamente para o condomínio. São dicas que a gente vai dando, Vinícius. Eu até estava comentando com ela, que eu conheci hoje, né? É Sandra, né? Você é quase igual, né? A gente não tem receita pronta, a gente não tem um enlatado. Se tivesse, a gente já teria patenteado e eu estava milionário. Mas se eu puder ter ideias de fazer preventivo e separar as coisas, todo mundo já fez curso comigo, sabe que eu falo isso em sala. Eu falo, gente, administrador é administradora, jurídico é jurídico, engenheiro é engenheiro, contador é contador. Às vezes o síndico se mete a ser tudo, cara. Ele pega tudo isso, joga no liquidificador e fala, eu sou tudo, eu faço tudo, a administradora faz tudo. A administradora lava até caixa d'água aqui. Bom, então, nós não temos mais uma administradora. Nós temos o Zé da Kombi. O Zé da Kombi é aquele cara que tem no bairro que ele diz que faz tudo, né? Respondido, Vinícius? Não ajudou? Então, gente, é isso. Tem que ser preventivo a coisa, né? Não pode ser... O corretivo é rombos, né? Quem mais? É Marcos. Marcos? Deixa eu perguntar, se esse pessoal que tomou o calote dessa administradora, eles tivessem pedido certidões, eles teriam garantia de defesa? Sim. Relativamente sim, porque você, quando tem uma certidão negativa de todos os órgãos estaduais, federais, INSS, municipal, você tem uma garantia que ali está tudo certo do ponto de vista fiscal e tributário. Mas ela pode estar o quê? Ela pode estar fazendo movimentação financeiras contabilmente, que ela paga as guias, está tudo certo. Então, quando eu puxo a certidão negativa, do ponto de vista tributário, fiscal e trabalhista, está tudo certo. Mas ela está fazendo movimentação principalmente quando é conta pool, que é aquilo que a moça falou. O que ela fez? Ela montou um relatório fictício. Então, o saldo que ela apresenta lá não é o saldo real. Porque, você concorda comigo, quando eu tenho um extrato bancário do Bradesco, do Itaú, do Santander, eu tenho um saldo de um banco que produziu aquilo, não é uma empresa. Quando eu dou na mão de uma administradora, se ela não for de boa fé, ela vai manipular um relatório. São pessoas com software na mão. Quando eu tenho o relatório, é importante, porque quando eu tenho relatório, respondendo até a dúvida da Adriana, quando eu tenho extrato bancário, eu tenho que ter a conciliação bancária. Então, eu tenho extrato bancário feito com o banco, tenho a conciliação bancária que ela tem que bater, e aí, como um respaldo, que aí sim, eu recomendo, tem uma certidão negativas do condomínio, todas, peçam certidões negativas de todos os prestadores de serviço de vocês, e assim, a própria administradora tem que apresentar a certidão negativa dela. É assim. Olha, eu recomendo vocês pedir, dependendo, todo mês. Se não quer pedir todo mês, a cada 3 meses. Porque a administradora, ela te apresenta a certidão negativa aqui, ou a empresa, está tudo certo. Daqui 6 meses essa empresa está quebrando. E eu não continuei fiscalizando. Então você pode pedir a cada 3 meses, a cada 6 meses. Você tem que criar uma cultura de dizer, precisamos fiscalizar o prestador de serviço dentro do condomínio. O dinheiro está entrando, está saindo, está previsto, está realizado, e eu preciso saber para onde está indo. E enquanto eu não blindar o prédio financeiramente, você não tem condomínio que tinha certidões negativas todas em ordem,
E depois teve o quê? Rombo no caixa, porque ela manipulava o dinheiro. Ela manipulava assim, ela fazia isso que o cidadão fez aqui. Ela pegou o dinheiro e jogou no mercado financeiro e quebrou. Mas é uma dúvida. É uma complementação. E não ficar somente na certidão, fazer a validação. Validação. Pode Tem. Falsifica até nota, não vai fazer. Sim, falsifica. Aqui a gente tem história que falsificou guia. Né? Então, assim, não é uma garantia. Então, é certidões, validação. Hoje você tem, você vê com e-social, nós estamos no e-social, na era do e-social, informa o governo simultaneamente. Os caras estão conseguindo burlar mesmo com a plataforma do e-social. Então, a gente não tem uma receita, eu estou blindado. A única receita que eu disse aqui que seria assim, uma receita mesmo, seria ter auditoria preventiva no condomínio, porque aí evitaria todo esse desgaste, todo esse trabalho, porque aí, de novo, tem uma administradora, tem um jurídico e tem uma empresa de auditoria. Bom, tem um tripé ali tremendo para blindar o condomínio. Mais alguma pergunta? Acabou? A última pergunta aqui, ó, que ele já tinha feito hoje antes. Tá bom, hein? Hoje tá e bom, aí, hein? depois a gente, quem tiver dúvida, pega o nosso celular da tribuna. Gente. Não, você precisa do certificado digital, né? Se você tem um administrador, se você tem um prestador de serviço, você pede para ele tem a obrigação de trazer. Se ele se nega a apresentar uma certidão negativa, já não é bom. Se não, mas é ele que tem a obrigação. Na verdade, o ideal, pegando a pergunta dele, quando eu vou contratar uma empresa, eu já deveria dizer, ó, você já me traz com a sua proposta a certidão negativa, para dizer se está tudo certo. Protesto, essas coisas que quase o pessoal não tem, né? Porque é ele que tem que fornecer. Agora, você tem que pegar do seu condomínio, o CNPJ do seu condomínio. Aí você, síndico, tem que ter o certificado digital, senão você não consegue. Hoje nós temos um problema, não sei se o senhor tem acompanhado, grande parte dos condomínios estão com problema de falta de recolhimento do ISS. Tem condomínio, gente, na dívida ativa. E aí, aquilo que o Vinícius falou, ele entra no condomínio e ele já herda essa bomba. Ele herda. Então, por isso que a lei fala que quando o síndico souber de algo, ele tem que convocar uma assembleia e dar ciência. Não é o Vinícius que está assumindo. Então, estou dando ciência ao senhor, que eu fiz um levantamento e descobrimos rombos na Previdência, na Prefeitura, na Receita Federal, no Ministério do Trabalho. Então, a lei lá no artigo 1358, ele diz que o síndico tem que convocar a Assembleia e dar ciência de procedimentos judiciais, porque o empregado pode ter entrado com ação trabalhista, e tem que dar ciência de procedimentos administrativos. O que é procedimento administrativo? É isso que nós estamos falando. Então, quando vocês tiverem isso, não fica com isso no colo, no ombro. Convoca a Assembleia e dá ciência. Ali não é votar, não é nada. É dizer, estou dando ciência aos senhores, condomínio hoje apresenta um rombo, eu vou planilhar aqui para o senhor. E aí tome cuidado por questão de se blindar também. Ah, mas foi fulano de tal? Não sei. Foi na gestão do ano tal. A ideia não é apontar dedo, porque o cara, eu vou entrar com ação de danos morais contra o senhor. Porque depois o auditor vai identificar quando é que foi criado aquele rombo. Então, tem que tomar muito cuidado quando você fala, foi o cara, aquele cara que vocês não gostavam, aí que fez esse rombo. Não, eu não sei se foi na gestão dele, pode ter vindo porque isso demora, né? Isso demora a aparecer. O problema é que isso é meio invisível, gente. Isso demora, às vezes, 2, 3, 4 anos, e vai passando 2, 3, 5 ali e ninguém vê. Quando cai um síndico um pouco mais atento, ele pega um verdadeiro rombo. Então, tomem cuidado com até falei que é muito legal. Uma das aulas que eu mais gosto, inclusive, é de previsão orçamentária, o Marcelo sabe. Mas eu falo, previsão orçamentária é uma coisa, é previsão. A realidade, a gente precisa, depois que a gente faz a previsão, a gente precisa acompanhar o quê? A arrecadação, todo mês. E a gente tem que fazer aquilo, olha, se eu contratei um jardineiro, cadê a nota desse jardineiro? Bom, tá lá, nota fiscal. Isso falsifica a nota fiscal também, né, gente? Bom, nota fiscal tem retenção. Se tem retenção, tem a guia de recolhimento. Cadê a guia do recolhimento? Então tem que fazer exercício. Até estava brincando, Rosi, que é uma brincadeira que a gente está levando para o lado sério, que a gente vai começar a fazer um curso para conselheiros. Que o conselheiro está ali, quiser ir fazer um curso, nós vamos fazer um curso para conselheiro com a ajuda de um auditor, para treinar esse pessoal, dizer, olha, tem um auditor interno que são os nossos, ele não vai ser um contador, ele vai ser um conselheiro fiscal ou consultivo, treinado, né, como auditor interno do condomínio, que eu acho que seria muito útil para o mercado. Eu ia até te perguntar se existe conselheiro profissional. Olha, está nascendo a ideia, porque pelo Código Civil, ele fala assim, no Código Civil, poderá haver no condomínio um conselho fiscal constituído de 3 membros. Estou bom de memória hoje, hein, meninas? Olha que interessante, poderá, não é obrigatório.
E ele fala assim, 3 membros. Quando ele diz 3 membros, a ideia é que eu posso trazer de fora. Se você pegar a lei de 64, é diferente, que ela aparece o conselho consultivo. O conselho consultivo é diferente. No texto do conselho consultivo, ele diz que terá que ter 3 condôminos. Ou seja, remete ao proprietário. Então, no fiscal, como nós tivemos na época, quando eu estava começando, quando a gente falava de síndico profissional, era uma loucura, as pessoas não acreditavam que iria existir o síndico profissional, e depois de 2002 passou-se a ter o Código Civil, né? Poderá haver, a Assembleia elegerá um síndico, poderá ser condômino ou não. Então aí explode o síndico profissional no mercado. E a mesma coisa com o Código Civil, o entendimento hoje majoritário é esse, olha, poderá haver no condomínio um conselho fiscal composto de 3 membros. Então daqui a pouco nós vamos ter contadores migrando para o setor de condomínio e falar, eu faço a sua parte de conselheiro fiscal e eu assino lá com o meu CRC, inclusive o senhor está... em vez de pagar ele como auditor, eu estou tendo um conselho fiscal profissional terceirizado. Mas essas coisas que a gente fala muito em curso, inclusive, porque tem brechas na lei que as pessoas nem percebem. Poderá haver um conselho formado por 3 membros. Olha o texto. E a lei de 64 é totalmente diferente, né? E ele fala que é eleito em assembleia, quer dizer, eletivo, com um cargo no máximo 2 anos, podendo se eleger. Mais alguma, pessoal? Vamos ficar aqui até 11 horas? Vamos. Só para explanar um pouquinho, hoje eu vim aqui, ó, da esquerda. É o David. É o David. Que algumas administradoras, só elucidar a questão do seguro de responsabilidade civil, né? Tem algumas seguradoras que falam, temos seguro, né? Então, até que pontos é de serventia, né, o seguro de responsabilidade civil, né? Nesses casos, principalmente dessa administradora, né? Não, o que tem no mercado que eles vendem, quando vendem a conta pool, ele diz assim, David, a conta pool tem um seguro de garantia, né? Esse seguro não existe. Esse seguro para assim, olha, se acontecer algum rombo, o seguro da nossa administradora cobre. Mas se ela te convir comigo, se ela quebra, ela provavelmente nem seguro ela está pagando. Então ali, eles começaram a perceber que tinha uma resistência de comprar a conta pool, então eles falaram, olha, ele vem com seguro fidelidade, que é o seguro que é dado, seguro fidelidade. Seguro fidelidade não existe na lei. O que nós temos na lei, e é obrigatório, é o seguro de responsabilidade civil, e responsabilidade civil, RC do síndico e RC do condomínio, responsabilidade civil do síndico, mas esse seguro não cobre esse tipo de dano aqui que vocês estão vendo, né? Então isso é uma maneira de melhorar a venda. Eu te dou um seguro fidelidade e você compra a conta pool, né? Pessoal, tenho certeza que tenham muitas perguntas ainda, tem bastante perguntas, porque é um assunto realmente bastante delicado, né? E que nós temos realmente muitas dúvidas, até porque não existe uma receita de bolo pronta para isso. Sim. Se existisse, o Jovino já ia ficado rico, né? Mas, para que a gente até tenha tempo de conversar um pouquinho ali no café, pegar o Jovino de lá e falar, Jovino, vem aqui, responde para mim. O Condocente também está à disposição lá na tribuna, como a Malu falou, que também quero fazer uma pergunta para o Jovino está lá, responde, né? Manda no WhatsApp também. Manda no WhatsApp dele, então assim. E outra, quero ouvir o Jovino falar em um assunto que dê continuidade a isso. Pede lá na tribuna, né? A gente chora e ele volta, né, Jovino? Então nós vamos encerrando por aqui. Eu gostaria de chamar aqui quem vem. É você, Pedro? O doutor Pitts, para presentear o nosso mestre. Opa, né? Aí sim. Ele então será presenteado. Nós gostaríamos de agradecê-lo aqui, mais uma vez por contribuir. Obrigado, viu, gente? Obrigado por contribuindo muito, ensinando muito a gente. Então, realmente, agradecer muito por estar conosco. Obrigado, tá? Muito obrigada, tá? Obrigado. Olha, gente, obrigado.